Como criar uma planilha de contas a pagar e contas a receber no Excel? Cara, com certeza no seu âmbito profissional ou no seu âmbito pessoal, você já deve ter feito esse questionamento. E é exatamente isso que a gente vai ver do absoluto zero. Eu vou abrir uma planilha do zero e a gente vai criar uma planilha de contas a pagar e contas a receber aqui dentro do Excel, que nem essa que tá aqui, ó. Onde eu consigo clicar aqui nessa célula e, cara, quando eu marco atrasado, todas as células que estão aqui com atrasado, as linhas se destacam. Quando eu marco pago, as linhas se destacam. Eu consigo filtrar aqui no status somente o pessoal que tá pago, e aí eu dou um ok, ele me mostra somente o pessoal que está pago. E aí se eu clicar aqui nessa setinha de novo, eu marco aqui selecionar tudo, ele volta para como estava. Então a gente vai aprender a criar esse sistema aqui, a gente vai falar de validação de dados, a gente vai falar sobre função C, a gente vai falar sobre formatação condicional e muito mais. Então se você tá afim de aprender como construir essa planilha aqui do zero, cara, vem comigo, bora para a aula. Prazer enorme estar aqui contigo, eu sou o Caio, professor de Excel da Atuar. Se você realmente, cara, tá animada para esse vídeo, deixa o like aqui que é realmente importante para essa aula ajudar mais e mais pessoas. Se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, Power BI e muito mais. Acho que você vai se amarrar nessa aula aqui. E cara, ponto super importante, esse arquivo aqui que eu vou utilizar para poder construir essa planilha do absoluto zero, tá disponível para download com o gabarito aqui, que é essa planilha que eu tô te mostrando. Então caso você queira fazer o download por aí, para você poder construir uma do zero, mas também ter uma referência aqui, é só clicar aqui na descrição do vídeo e fazer esse download. Aqui a gente tem uma coluna com o vencimento. Do que seria o vencimento, né? Quando essa conta vai vencer, até quando eu tenho prazo de limite ali para poder pagar. Eu tenho a categoria, em que quando eu vou preencher essa categoria, olha que legal, eu consigo selecionar entre infra, vendas, marketing, RH e operações. Então se eu tentar escrever qualquer outra coisa que não seja uma informação que está ali e apertar um Enter, olha só, o Excel não vai deixar a gente preencher ali. Vou dar um ESC aqui. A mesma coisa na parte de tipo. O que seria o tipo? Se a conta é a pagar ou a receber. Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, coloquei atuar aqui aleatoriamente, apertei um Enter, repara que o Excel não vai deixar a gente preencher. Então esse conceito a gente vai ver aqui na prática. Eu tenho a coluna dos valores, qual que é o valor que eu tenho para pagar ou para receber. A data de pagamento, nesse caso aqui, quando que foi realizada aquela transação, quando que foi pago de fato. E aqui eu tenho o status. Essa parte vai ser bem interessante para a gente poder ver um pouquinho sobre essa fórmula que está aqui, ó. É uma função C dentro de outra função C. E a gente também colocou uma função hoje aqui. A gente vai entender toda essa função na prática, eu prometo que você vai entender. Além disso, tem outra validação aqui, responsável por fazer a análise aqui, ó. Tanto que quando eu coloco sem análise, ele não coloca nada. Mas se eu colocar no prazo, ele também não vai colocar nada porque não tem nada na planilha. Mas se eu colocar pago, ele vai colocar em verde ali todo mundo que é pago. Atrasado, todo mundo que é atrasado. Então ele dá um destaque bem interessante ali para os status ali, para as análises das nossas contas. Tudo isso a gente vai ver do absoluto zero aqui. Então, primeiro passo que a gente vai fazer, repara que eu tenho aqui nessa planilha ao lado, né, na planilha chamada do início, uma base aqui do zero, né, uma planilha absoluto zero para a gente poder construir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou chegar aqui na nossa planilha de contas e tá vendo esse cabeçalho aqui, ó, vencimento, categoria, tipo, valor, data de pagamento? Como esse cara já está aqui, eu vou só copiar essa parte aqui e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então, só para eu não precisar digitar vencimento, categoria, tipo, valor, data de pagamento e status, eu copiei lá o cabeçalho, Ctrl C, cheguei aqui na 1 e dei um Ctrl V. E aí, só para a gente poder aumentar aqui a largura da coluna, ó, o vencimento ficou meio esmagado aqui, tá vendo? Eu vou pressionar aqui na coluna A e vou arrastar até a coluna F e vou dar um duplo clique aqui entre qualquer coluna, ó, 1, 2, 3 e 1, 2. Repara que quando eu faço isso, ele faz um autoajuste das colunas. E aí, ele coloca cada coluna no respectivo tamanho necessário ali para o cabeçalho aparecer certinho. Maravilha, vou dar até um pouco mais de zoom. Colocamos aqui as informações de cabeçalho. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui para o nosso gabarito da planilha contas. Repare que como eu selecionei esse cara e apertei Ctrl C, ele fica piscando aqui, ó, tá vendo? Que tá essa linha piscando. Como eu já colhei, eu posso dar um ESC. O que é essa linha piscando? É o Excel falando, cara, eu tô com essa informação aqui, você quer colar em mais algum lugar? Como eu não quero, eu vou dar um ESC aqui só para poder tirar. E aí tira esse peso da nossa planilha. Eu vou copiar também essa parte de análise, que é exatamente ali onde a gente consegue fazer aquela validação de dados. A gente colocou aqui na célula H1. Vou dar um Ctrl V aqui. Pronto, a parte de análise já está certinha, vou fazer o mesmo protocolo, né? Dei um ESC aqui pra gente. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui nessa célula e vou fazer uns preenchimentos aqui dos vencimentos. Vamos supor que eu tenho uma conta que vai vencer no dia 25/9 de 2024 e eu tenho outra conta que vai vencer no dia 2/9 de 2024. Então, estou preenchendo a minha base aqui, né? No dia 15/10 de 2024, no dia 2/10
de 2024. Então, estou preenchendo ali os vencimentos que a gente tem em mãos. Vou colocar mais uma aqui, ó, vai no dia 20/9 de 2024, mais uma no dia 30/10 de 2024. Então é exatamente assim que vai funcionar. Na coluna de vencimentos a gente vai colocar a data de vencimento ali daquela conta que a gente tem a pagar e a receber. Agora, na coluna de categoria, repara que a gente tem as seguintes categorias aqui, ó: infra, vendas, marketing, RH e operações. Por que a gente colocou essa restrição de valores aqui? Se eu tentar escrever qualquer outra coisa aqui, ó, vou colocar vários A's aqui, ó, Enter, o Excel não vai deixar. Por que a gente fez isso? Você com certeza já deve ter se deparado aí no mercado de trabalho ou até em planilhas pessoais com pessoas que foram mexer ou até você mesmo foi mexer e sem querer preencher um dado errado nessa planilha. Preencheu uma informação que não era para estar ali. Então, nessa parte de categoria aqui, vamos supor que eu coloque outra categoria que não existe. Coloque, sei lá, financeiro, eu coloque gestão de pessoas. Concorda comigo que essas categorias dentro dessa planilha aqui que a gente está estruturando, elas não existem. Então, esse dado vai estar errado. Eu vou estar registrando um dado errado aqui. E aí, justamente para eu poder falar para o Excel, olha, Excel, você só vai aceitar esses valores aqui. Cara, eu tenho que colocar essa validação de dados, essa restrição de valores. E eu vou falar para o Excel quais são os valores que ele pode ou que ele não pode aceitar. O que a gente vai fazer aqui de fato, cara? A gente vai nessa célula B2 aqui, eu vou clicar aqui na guia dados, e depois de ter clicado na guia dados, você tá vendo essa parte aqui desse certinho ou errado aqui, ó, do lado de texto para coluna? Então, esse cara aqui se chama validação de dados. Ele me permite criar essa exclusividade ali no preenchimento de valores. Eu vou clicar aqui nessa setinha e depois eu vou clicar em validação de dados. E aí eu tenho que, a princípio, qualquer célula aceita qualquer valor ali dentro do Excel. Mas eu posso muito bem chegar aqui e trocar de qualquer valor para uma lista específica de valores. Então eu troquei de qualquer valor para lista aqui, ó. E o que eu vou fazer? Aqui em fonte eu vou colocar quais são os valores que eu quero que o Excel aceite. E eu posso escrever isso mesmo. Olha só, eu vou colocar infra, depois para poder separar esses valores, falar que é um novo valor ali que eu quero que o Excel aceite, eu vou colocar um ponto e vírgula. Então, infra, ponto e vírgula, vendas, ponto e vírgula, RH, ponto e vírgula, operações, sempre ponto e vírgula, marketing. A ordem você que vai escolher aqui. Então, infra, vendas, RH, operações e marketing, cada um separado por vírgula, sem espaço. E eu posso dar um OK aqui. Repara que quando eu clico fora, depois quando eu clico nessa célula de novo, eu tenho essa setinha aqui aparecendo, ó, infra, vendas, operações, marketing. Na célula de baixo, que está sem a validação, se eu colocar financeiro, por exemplo, ó, financeiro, ela vai aceitar. Mas se eu tentar nessa daqui, ó, financeiro, e apertar o Enter, ela não vai aceitar. Que era exatamente o que eu queria. É uma categoria específica. Então, vou dar um delete aqui. E o que a gente vai fazer agora? Cara, como eu quero que essa validação de dados esteja não só nessa célula, mas nessa, em qualquer outra célula aqui embaixo, na coluna de categoria que está na coluna B, o que eu posso muito bem fazer? Eu posso copiar esse cara aqui na célula B2 e depois eu posso apertar o Shift, depois setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo, setinha para baixo e dar um Ctrl V. Concorda comigo? Então eu copiei, Ctrl C, e depois selecionei todas as células que eu quero que tenha aquela validação, aquela restrição de valores, e dei um Ctrl V. E aí depois disso eu dei um ESC aqui para poder tirar essa área de transferência. E agora, ó, todas as células que eu selecionei têm ali a nossa restrição de valores. Então, tá certinho aqui pra gente. Agora eu vou só colocar um preenchimento aqui automático. Por exemplo, vendas, um preenchimento aleatório, né? RH, vou colocar aqui operações, vou colocar aqui marketing, vendas de novo, e depois, deixa eu ver algum outro que não foi. Vou colocar infra aqui pra gente, vou pressionar entre a B e a C, só para aumentar um pouquinho aqui. Então, colocamos aqui as categorias com validação de dados. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa para a coluna de tipo. Lembra que eu tenho o tipo de receber e pagar. Aqui, ó, receber e pagar. E agora, ao invés de selecionar uma única célula, a célula C2, eu vou pressionar e vou arrastar até a última célula preenchida aqui, ó, dessa coluna, que no caso é a célula C7, que eu tenho que preencher aqui. Então, eu selecionei todas, eu vou chegar lá na guia dados, vou chegar aqui no certinho ou errado, posso clicar direto, vou trocar de qualquer valor para lista. E aí, aqui em fonte, eu vou colocar aqui pagar, ponto e vírgula, receber. Pagar, ponto e vírgula, receber. Dei um OK. E aí, agora, repara que todos aqui, ó, estão com essas informações. Eu posso preencher aqui bem rapidinho, ó, só clicar aqui na setinha, fica muito intuitivo aqui pra gente. Receber, pagar. E continuando aqui, eu tenho que colocar só os valores das minhas contas. Eu posso colocar valores aleatórios aqui, né? Por exemplo, 250, 100 aqui, posso colocar 500 aqui, posso colocar 398 aqui, posso colocar 950 aqui e posso colocar 320 aqui. Valores completamente aleatórios, só para você poder entender o racional aqui da planilha.
E aí eu posso selecionar todo mundo, e aí só pelo capricho, cara, como a gente tá bem organizado aqui, caprichoso, eu vou selecionar todo mundo aqui, vou chegar na guia página inicial, vou clicar aqui no geral, tá vendo a setinha? Então, posso clicar aqui em moeda, e já fica o formato de moeda bonitinho aqui pra gente. Eu tenho aqui a data de pagamento. O que é essa data de pagamento? Vou voltar aqui para o nosso gabarito. A data de pagamento é basicamente a data em que o pagamento foi realizado, seja recebido, seja pago ali. Então, eu coloco a data de pagamento aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar pelo menos, 2 ou 3 colunas para a gente colocar a data de pagamento. Eu vou colocar aqui na célula E3 que esse primeiro pagamento foi realizado no dia 28/8/2024. Então, essa conta aqui, ela já está paga. O pagamento foi aqui no dia 28/8/2024. Essa daqui, do dia 2/10, também já está paga. Coloquei aqui no dia 30/9/2024. E agora vamos colocar uma última aqui. O pagamento tem que ser realizado até o dia 30/10/2024. Então, ele foi realizado, vamos colocar no dia 15/10 de 2024. Então, essas foram as datas em que esses pagamentos foram realizados. Ou seja, concorda comigo que se eu tenho a data de pagamento preenchida aqui, é porque o pagamento já foi realizado. Para a galera que está vazio aqui, o pagamento ainda não foi realizado. Concorda? Esse pagamento, ele tem duas opções. Ele está atrasado ou ele está dentro do prazo. Pode ser que a data de vencimento já tenha passado aqui. E se tiver passado, esse cara está atrasado. Ou ele está dentro do prazo. E aí, a gente simplesmente ainda não realizou. Então, pensa comigo. Quando a data de pagamento já está preenchida, o status, ele tem que estar o quê? Como pago. Mas, se a data de pagamento estiver vazia, eu tenho duas opções. Ou esse pagamento está dentro do prazo, tá tudo bem, ou esse pagamento está atrasado. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui nessa coluna de status. Eu vou chegar lá já já. Só que antes desse ponto aqui, eu vou fazer só a validação de dados da análise. Lembra que aqui na minha análise, que é só para a gente poder destacar esse cara, a gente tem pago, aqui no prazo, pago, atrasado e sem análise. Então é exatamente isso que a gente vai criar ali, uma espécie de lista ali, que nem a gente fez nas outras, só para a gente poder fazer análise de destaque aqui, no prazo, pago, atrasado e sem análise. Vamos lá, aqui na H2, eu vou clicar depois na guia dados, com o meu cursor em cima da H2, vou clicar aqui no certinho ou errado, vou trocar de qualquer valor para lista. E aí, vamos lá, vou colocar aqui no prazo, ponto e vírgula para separar. Eu vou colocar atrasado, ponto e vírgula, vou colocar o quê? Sem análise. Aqui. E aí eu posso colocar espaço depois aqui do ponto e vírgula. Então, no prazo, ponto e vírgula, pago, ponto e vírgula, atrasado, ponto e vírgula, sem análise. Tem um ok. E aí a setinha já aparece aqui pra gente. No prazo, pago, atrasado, sem análise. E assim vai, já tá redondinho aqui pra gente. Vou clicar aqui na guia página inicial. E agora, a gente vai fazer essa função aqui pra gente poder entender o status. De acordo com a data de pagamento, se tá dentro do prazo, se tá atrasado, se tá pago, qual que é o status desse cara aqui. E aí, com o meu cursor aqui na célula F2, a gente viu aqui na planilha de contas que a gente tem algumas fórmulas, A gente tem a função C e a função hoje aqui estruturadas. Então, antes da gente pensar na construção aqui dessa fórmula nesse status, eu queria falar brevemente contigo sobre essas duas funções. O que a função hoje vai fazer aqui com a gente? Se eu apertar um igual e colocar hoje aqui, e apertar um tab para poder confirmar a função, fechar o parênteses e der um enter, olha o que a função hoje vai mostrar para a gente. Ela vai mostrar o exato dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 2/10/2024. Então, por isso, a função está retornando hoje. Se amanhã eu chegasse aqui e abrisse esse arquivo e apertasse igual, hoje, tab e etc., ela iria mostrar 3/10/2024. Então, a função hoje sempre vai mostrar, de acordo com a data do meu computador, a data ali do dia de hoje. No caso, 2/10/2024. Já a função C, a função igual SE, a função C, é uma função que você sempre faz na sua vida. É uma função condicional. É uma função em que eu analiso um determinado fator e tomo uma decisão. Se eu faço ou se não faço, se é verdade ou se não é. Então, por exemplo, pensa comigo que você sempre fez isso na sua vida, que é, se hoje chover, eu vou fazer isso. Eu vou ficar em casa vendo um Netflix. Se hoje não chover, eu vou para um bar com os amigos. Você sempre pensou ali e fez a função C. E no Excel não é diferente. Só que nesse caso aqui, a gente vai analisar a data de pagamento. Se eu tenho algo preenchido aqui ou se eu não tenho algo preenchido aqui. E caso eu tenha algo preenchido, ele vai estar como pago, porque a minha data de pagamento já vai estar aqui. Se eu não tiver algo preenchido aqui, a gente vai analisar se o status está atrasado ou se ele está em aberto, se ele está no prazo ali,
Então é exatamente isso que a função C vai fazer. A gente vai construir isso do absoluto zero. Vamos junto aqui. Então aqui com o meu cursor na célula F2, eu vou abrir igual SE, beleza? Igual C. Vou dar um tab aqui para poder confirmar essa função. Assim que eu abro a função, a gente tem um teste lógico. Lembra daquele papo que eu falei, pô, se hoje chover, se hoje não chover? Eu estou analisando um evento, que é chover ou não chover. Nesse caso aqui, qual que é o evento que eu estou analisando? É o seguinte, se na célula E2, por isso eu cliquei aqui na célula E2, eu vou colocar um igual. E aí depois eu vou comparar essa célula com o quê? Se ela está, entre aspas, vazia ou não. Então eu coloquei E2 igual, abri aspas, depois eu vou fazer o quê? Fechei aspas. O que isso significa? Significa que eu estou checando com o Excel se a célula E2 está vazia ou se ela não está vazia. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque concorda comigo que se ela tiver vazia, se E2 for igual a vazio, ou seja, não tiver nada preenchido lá, cara, eu vou fazer uma determinada análise, que a gente vai chegar lá. Mas se ela tiver preenchida, ou seja, se ela não for igual a vazia, concorda comigo que o status dela só pode estar o quê? Pago, porque a data de pagamento vai estar lá. Então, se E2 é igual a vazio, ponto e vírgula, eu vou fazer uma nova análise. Ah, E2 é igual a vazio? Então, deixa eu analisar o seguinte. Se, eu vou colocar um SE aqui de novo, depois do ponto e vírgula, vou dar um tab. Então, se E2 for igual a vazio, eu vou fazer um teste para poder entender o valor verdadeiro ali daquele retorno. Então, se E2 for igual a vazio, eu vou ver se está atrasado ou se está no prazo. Como é que eu vou entender se está atrasado ou se está no prazo? Aqui dentro desse teste lógico aqui, dessa função C, da segunda função C, eu vou analisar o seguinte, se essa data de vencimento, que está na célula A2, é maior do que, lembra da função hoje? Então, eu vou colocar hoje aqui, ó, hoje, tab para poder confirmar essa função, fechei o parênteses da hoje. Então, a hoje eu só coloco o hoje, né? Abro o parênteses ali com o tab, posso fechar o parênteses. O que eu estou comparando aqui? Eu estou vendo se essa data de vencimento é maior do que a data de hoje. E aí pensa comigo, se a data de vencimento for maior do que a data de hoje, cara, significa que esse cara está dentro do prazo ainda. Por isso que na data de pagamento, ela pode estar em branco. Eu não preenchi ainda, pô, está dentro do prazo. Então, se por exemplo, a data de vencimento aqui é 25/9/2024, vamos supor que o dia de hoje é dia 15/9/2024. Cara, concorda comigo que está dentro do prazo. Não foi realizado ainda, mas está dentro do prazo, não está atrasado. Então, se isso aqui for verdade, se A2 for maior do que hoje, ponto e vírgula, eu vou colocar aqui o quê? No prazo. E aí, quando eu vou digitar um texto, eu tenho que colocar entre aspas duplas, shift aspas. No prazo, eu tenho que fechar aspas também. Então, se A2 for maior do que a data de hoje, esse cara está no prazo. Eu vou colocar um ponto e vírgula, que a gente tem o seguinte, que é se A2 não for maior do que a data de hoje, ou seja, se a data de vencimento for o quê? Menor do que a data de hoje. Concorda comigo que se a data de vencimento for menor do que a data de hoje, esse cara vai estar o quê? Atrasado. Significa que o dia de hoje vai estar depois da data de vencimento. E, cara, se o dia de hoje está depois da data de vencimento, significa que esse cara venceu, que esse pagamento está atrasado. Então, depois do ponto e vírgula, eu vou colocar uma aspas e eu vou colocar o quê? Atrasado. Fechei aspas e pronto. Essa análise aqui do valor se verdadeiro está feito. Então, eu estou analisando se A2 é maior do que hoje. Se for maior, cara, esse cara está no prazo, tá tudo bem quanto a isso. Se não for maior, esse cara vai estar atrasado. E repara que aqui, nessa lógica aqui do A2 com hoje, eu não coloquei um igual, ou seja, eu não fiz maior igual. Por que eu optei por não fazer dessa forma? E aí, cara, só uma escolha da construção dessa planilha. Porque eu já quis chamar a atenção do cara que está manuseando, do cara que está usando essa planilha aqui, para que se A2 for maior do que hoje, cara, ele está no prazo. Mas se A2 for igual a hoje, pode ser, né? Que a data de vencimento seja a mesma do dia de hoje. Concorda comigo que a planilha, nesse caso, já vai resultar atrasado. Porque se não é maior, cara, automaticamente, se for igual, se for menor, enfim, ela já vai retornar atrasado. Então, justamente para já chamar a atenção da pessoa que está usando essa planilha, eu não coloquei o igual. Mas aí foi mais uma escolha minha aqui, tranquilo na construção dessa planilha. Depois do atrasado aqui das aspas, eu vou fechar o parênteses desse segundo C aqui. E aí, depois desse parênteses, eu vou colocar um ponto e vírgula para a gente poder fechar o primeiro C. Então, olha como o Excel ele tenta até ajudar a gente. O parênteses do segundo C está em vermelho. Ó, tá vendo? E depois eu coloquei um ponto e vírgula e agora eu vou colocar o valor se falso. O que é o valor se falso? Lembra que a gente está analisando esse primeiro teste aqui. Se E2 é igual a vazio. Então, o que vai ser o valor se falso? Vai ser se E2 não for igual a vazio. E pensa comigo, se E2 não for igual a vazio, esse cara vai estar o quê? Pago.
porque eu vou ter uma data de pagamento ali. Então eu vou colocar aqui, entre aspas, depois do ponto e vírgula, pago. Fechei as aspas, fechei o parênteses e dei um enter aqui. Olha só o que ele está resultando. Ele está resultando como atrasado aqui pra gente, ó. Abri aqui essa coluna, dei um duplo clique entre a F e a G. Por que ele está retornando como atrasado aqui? Porque hoje eu estou no dia 2/10 de 2024. E cara, esse vencimento foi no dia 25/9 de 2024. Se eu chegar aqui, apertar um F2 nessa célula A2 aqui e trocar esse vencimento para 25/10 de 2024 e apertar um Enter, olha só, ele automaticamente vai retornar no prazo. Mas se hoje for dia 2/10 de 2024, ele já vai estar mostrando como atrasado. Tipo, ó, presta atenção que essa conta já está atrasada, vence hoje, cara, paga logo. Então foi a lógica que eu preferi adotar aqui. Assim como se eu voltar aqui, agora colocar dia 27/9 de 2024, ou seja, o dia de hoje é maior do que a data de vencimento. Cara, ele vai manter ali como atrasado, né? Ele vai deixar o atrasado ali. Mas, se eu colocar uma data de pagamento aqui, que no dia 1/10 de 2024, vou dar um Enter aqui, a gente pagou, ele já vai retornar o pago aqui pra gente. Então, tá feita a nossa lógica aqui da função C para retornar o status. Se está pago, se está no prazo, se está atrasado. E agora, para replicar essa mesma célula aqui, essa mesma fórmula para as outras células, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na célula F2 e vou dar um duplo clique aqui no cantinho. Ó. Ficou uma cruzinha preta, eu posso apertar 1, 2 e eu vou retornar para as outras. Ó, esse cara aqui está pago, esse cara aqui está pago, esse cara aqui está no prazo, porque vence só dia 15/10. Esse cara aqui está pago, porque vence no dia 2/10, mas a minha data de pagamento já está aqui, então automaticamente está pago. Esse cara aqui está atrasado, já venceu no dia 20/9 de 2024 e esse aqui está pago. A data de pagamento aqui foi dia 15/10 de 2024, nesse exemplo hipotético. Então, por isso que está pago aqui pra gente. Então, toda a lógica aqui está feita. A gente tem validações de dados, a gente tem aqui a coluna de tipo, a coluna de valor, de data de pagamento, então uma coluna que a gente vai preenchendo ali, e a gente também tem a coluna de status. E agora, para a gente poder terminar essa aula aqui, o que ficou faltando? Ficou faltando primeiro a nossa formatação. Lembra que lá no gabarito, quando eu troco para pago, ó, automaticamente a gente destacava aqui essas linhas que estavam com a informação de pago, e assim vai. Aqui isso ainda não está acontecendo, mas outro ponto super importante é essa planilha, conforme eu for atualizando, e cara, é uma planilha de contas a pagar e contas a receber. Então, conforme eu for atualizando, eu quero que isso acompanhe, né, que esse status acompanhe o meu preenchimento. Então, se eu colocar uma nova linha aqui de preenchimento de 30/10, infra, pagar e tal, o mesmo valor, o pagamento foi dia 2/10 de 2024, repara que o status, ele não acompanhou junto com a gente, beleza? Ele não está sendo preenchido aqui com a gente. Eu quero que sempre que eu colocar uma nova linha, automaticamente a planilha me acompanhe aqui. A fórmula do status venha junto comigo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, só para a gente poder voltar e tirar esse preenchimento. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer primeiro a formatação da nossa análise. O que a gente fez de fato aqui? A gente usou o recurso chamado formatação condicional, em que sempre que eu tenho uma palavra aqui, ou pago, ou no prazo, ou atrasado, essa linha de acordo com essa palavra tá no status vai ficar pintada. Então, se aqui eu tenho pago e no status eu tenho pago também, essa linha vai ficar pintada, essa linha aqui vai ficar pintada, essa linha aqui vai ficar pintada e essa linha aqui vai ficar pintada. Todo mundo que está pago no status vai ficar pintado. Como é que a gente fez isso? Eu já vou deixar o pago aqui na análise e eu vou selecionar da célula A2, vou pressionar em cima aqui da data e vou arrastar até o último status que eu tenho aqui, na célula F7. Selecionei todo mundo e depois eu vou clicar aqui em formatação condicional. Depois de ter feito isso aqui, eu vou chegar aqui e vou colocar nova regra. E aí, quando aparece essa caixinha aqui, ó, eu vou clicar nessa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, cliquei aqui e agora eu vou falar para o Excel qual que é a regra que eu quero que ele siga. Eu vou deixar essa caixinha aqui, ó, bem aqui do ladinho. Eu vou clicar aqui e qual que vai ser a fórmula que a gente vai fazer? Eu vou dar um igual e eu quero o seguinte, sempre que esse cara aqui, que está na célula F2, for igual à célula que está abaixo de análise, no caso a célula H3, sempre que essa célula for igual a essa célula, o Excel vai pintar a linha ali de acordo com essa análise. Só que eu tenho o seguinte, eu quero que ele replique isso para todas as linhas, para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, para a linha 5, para a linha 6, e não fique somente na linha 2, na primeira linha ali da minha base, que nesse caso é essa linha aqui. Então, para eu poder falar isso para ele, eu vou clicar entre o F e o 2 aqui, tá vendo? E vou apagar esse cifrão aqui, justamente para ele poder olhar linha a linha. Olhar a linha 2, ver se está pago lá, verde. A linha 3, ver se está pago lá, verde. A linha 4, verde.
Então eu destravei esse cara aqui. Caso você queira uma aula só sobre trancamento, eu vou pedir para o time deixar aqui aparecendo agora para você poder entender mais esse conceito. Eu vou dar um igual e depois eu vou clicar aqui na célula H2, que essa sim eu vou deixar trancada, porque eu quero que fique apenas naquela célula. Então, se F2, beleza? E aí depois ele vai olhar F3, F4, F5 e etc. For igual a H2, ele vai pintar toda a linha. Então esse protocolo é crucial. Selecionar toda a base, destrancar e colocar igual a célula da análise ali. Agora só falta eu falar para ele o formato que eu quero que ele pinte. Eu vou clicar aqui em formatar e eu vou escolher aqui ó, a nossa cor verde. Vou escolher essa aqui um pouco mais chamativa. E aí eu posso dar um OK aqui, depois eu posso dar outro OK. E aí já está feita aqui a nossa formatação. Quando eu troco aqui para qualquer outro status, ó, no prazo, todo mundo que está no prazo. Atrasado, ele vai lá e destaca atrasado. Pago, ele vai lá e destaca pago. Já fica certinho aqui para gente. Então a formatação condicional está feita. E agora para poder fechar com chave de ouro, eu vou fazer aquele protocolo que eu te falei, que é sobre sempre que eu preencher novas linhas aqui da nossa base, eu quero que o Excel acompanhe isso aqui. Eu quero que a fórmula de status acompanhe, eu quero que a formatação condicional que a gente acabou de construir acompanhe, e assim vai. Eu vou clicar em qualquer célula dessa planilha aqui, vou dar um Ctrl T de Ctrl tudo, só para eu poder selecionar toda essa base. E aí depois, aqui na guia página inicial, eu vou clicar aqui em formatar como tabela. Tá vendo? Tá aparecendo aqui várias opções aqui de cores aqui dessa tabela. E aí justamente para a gente poder criar esse recurso do Excel, acompanhar o nosso preenchimento e trazer a fórmula, a formatação e etc. Eu vou escolher alguma cor que está aqui. Eu vou escolher, por exemplo, como está em verde aqui, verde claro, estilo de tabela clara 2, eu vou escolher essa aqui. Cliquei aqui nessa opção e o Excel me pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos. Nesse caso, sim. Por isso que eu selecionei a base toda. Qual que é o cabeçalho? É a coluna de vencimento, categoria, tipo, valor, data de pagamento. E assim vai. Então eu vou colocar um OK aqui pra gente. Repara que ele formatou toda a nossa planilha, mas ao mesmo tempo, algumas informações sumiram aqui por conta da coloração. E aí com a tabela toda selecionada, né, depois de ter colocado Ctrl T, eu vou clicar aqui na guia página inicial em formatar como tabela. E eu tenho várias opções aqui pra gente poder escolher. E aí, nesse caso, eu vou escolher essa daqui, ó, verde estilo de tabela média 7. Cliquei nessa daqui. Minha tabela tem cabeçalho sim, ou seja, vencimento, categoria, tipo, valor, data de pagamento, status. Dei um OK. E aí pronto, a nossa tabela aqui ó, já está selecionada. Todo mundo que está pago aqui fica em verde e as outras ficam no verde um pouquinho mais claro. E aí se eu quiser tirar esse destaque do verde mais claro, eu ainda posso clicar em qualquer célula aqui ó, e na guia design da tabela, clicar aqui em linhas em tiras, ó, tá vendo? Quando eu clico, ele volta. Quando eu clico de novo, ele sai. E aí, quem não é pago aqui fica desmarcado. E aí se eu tirar aqui e trocar esse pago para sem análise, ó, tá vendo? Repara que ele deixa somente a borda aqui ó, das células em verde. Então, certinho, e aí vem o grande ponto, né? Se eu colocar aqui, vai, um novo vencimento, 25, 29, né, do 10 de 2024, ele já vai trazer essa formataçãozinha, essa borda, e aí eu vou preenchendo, ó, vendas, eu vou colocar aqui, receber, eu vou colocar aqui o valor de R$1.000, eu posso colocar a data de pagamento. Repara que a fórmula já veio automaticamente, ó, no prazo. Mas se eu colocar que a data de pagamento desse cara aqui foi no dia 20 do 10 de 2024, nesse cenário aqui hipotético, cara, ele já vai atualizar para pago. E assim vai. Então, cada linha que eu for preenchendo, a formatação condicional, ó, quando eu trocar aqui agora para sem análise e colocar pago, já vai me acompanhar e o status já vai me acompanhar também. Então, cara, foi uma aula extensa e foi uma aula que a gente viu bastante conceitos. A gente viu formatação como tabela, formatação condicional, função C, função hoje. E, cara, se você ficou comigo até o final desse vídeo, deixa o like aqui, é muito importante se você realmente ficou até o final desse vídeo. E deixa um comentário, Caio, fiquei contigo até o final, gostei do vídeo, vou aplicar essa planilha. Espero de coração que você tenha curtido e agora eu te vejo em próximas aulas aqui do nosso canal. Forte abraço!